Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar, a partir de agora, como você sabe, para todo o estado do Rio Grande do Sul, levando até você a boa informação. E quando eu digo boa, não que sejam todas boas, sejam favoráveis, a informação. O que está acontecendo, o que aconteceu, o que vai acontecer, passa por esta bancada aqui do Atualidades Pampa. Hoje, neste dia 6 de maio já, uma segunda-feira que antecede o Dia das Mães, as coisas... O final de semana não foi muito bom. Não foi muito bom aqui no Brasil, fora do Brasil também não. O meu time em especial, se vocês me permitem, estou com vergonha do meu time, né? Não entendi aquilo, não entendi até agora. Mas não é só sobre futebol que nós vamos falar, que será inevitável, né? Vamos conferir os assuntos do Atualidades Pampa desta segunda-feira? Mas olha, a verdade sobre o corte de verbas nas universidades federais. Vamos falar disso. Temer vira réu pela sexta vez. Como a disputa comercial entre China e Estados Unidos pode afetar as exportações brasileiras. E o Palácio de Buckingham está em festa, porque a cegonha visitou a rainha. Possivelmente a gasolina na visão da direção e presidência da Sulpetro aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou falar da viúva da Mega Sena. O que aconteceu? E eu quero falar sobre a medida provisória que será votada na comissão mista no Congresso Nacional. Entre os assuntos, o COAF fica com Sérgio Moro ou não? Será? O que será que vai acontecer? A única coisa que a gente sabe que já aconteceu, mas sabe só metade da notícia, é a manchete da Ana, né? Que é o que nasceu, o bebê real, o Harry super feliz, todo mundo feliz, mas a criança não tem nome ainda, pelo menos a gente não sabe. Mas nem só de alegrias lá no Reino Unido, tem as sugestões para até Brexit, né? Alguém sugeriu que ele se chamasse Brexit. Mas tem um assunto que... Que maldade. Não, um é Brexit e o outro, me ajuda, Ana, qual é o outro nome que eles disseram? Ai, que horror. Tinha outro nome, assim, mas o Brexit foi o que eu sei que não é muito popular, porque é um termo que a rainha está enervada com essa situação, porque ela própria tem que autorizar o nome real, por isso que demora 2 até 4 dias para a divulgação do nome oficial do 7º herdeiro, então, ao trono real britânico. A Meghan Markle e o Harry, então, foram papais um pouco depois da hora, porque a previsão estava para a metade do mês de abril. Eles parecem ter segurado um pouco a gestação, porque ela quis ter um parto normal, com tranquilidade. Até algo que está chamando a atenção de muitos é que na nota oficial divulgada no Palácio, que é natural que isso aconteça, faz parte do protocolo, quem anuncia de fato a chegada do bebê real é o Palácio de Buckingham, com uma nota oficial que ela é colocada durante 24 horas para que o povo saiba, então, que o bebê real chegou. E a Meghan Markle, como ela é muito pra frente, ela não segue tanto esses padrões, ela acabou publicando no seu Instagram, primeiro que quebrou um pouco o protocolo. É um menino que nasceu, a rainha, então, vai autorizar. O Harry falou que eles ainda estão pensando no nome, vão conversar, então, com a rainha Elizabeth para ela, então, autorizar, vai assinar mais uma nota para a divulgação, então, do nome do bebê real. E ele nasceu com 3 quilos 260 gramas, um bebê com saúde. E o que muitas pessoas estranharam é que não tem assinatura do médico nessa nota oficial. Então, o que parece que a Meghan teria optado por ter o bebê em casa. E tu acha isso que ela é moderna? Eu acho ela desrespeitosa com o protocolo, uma vez que ela casou com quem ela casou, ela não tem que ser moderna, ela não tem que ser pra frente, não. Ela tem que rezar pela cartilha da tradição, né? Não vai ser ela agora que vai botar fogo no barraco. Ela já quebrou não vai durar esse casamento protocolos, né? Porque ela já utilizou esmaltes nas cores escuras, o que não pode, né? Uma figura da realeza, ela é duquesa de Sussex. Ela não poderia, então, ter usado esmalte, maquiagens muito intensas, que é um protocolo mais na questão de visual. Ela acabou indo além e ela também não poderia ter redes sociais, o que ela lutou bastante. Parece que houve um desentendimento e até ela morava antes junto da
da Kate, mas elas tiveram um desentendimento e ela optou para ir para uma casa de campo, né, que é do duque e da duquesa de Sussex. Eles se mudaram, o que causou também um estranhamento na família real, e já começa os burburinhos de que a Kate e a Meghan não se dão nada bem por questões até de agenda. A Meghan não quer seguir exatamente todos os protocolos e a todos os eventos que são solicitados, mas ela vem ganhando muitos fãs jovens e principalmente de outros países que a admiram. Agora eu não sou rainha, só do meu lar. Sim. E nós resolvemos que nós vamos, né, comprar, enfim, um cachorro. E aí eu pedi para as pessoas que me seguem na rede social para dar um nome de cachorro, né, de um cachorro. Aí assim, Dick, Duque, Dom, os mais diversos nomes, adorei Mingau. Só que assim, teve um nome Vitorino. Vitorino que... Bota Vitorino. Eu tive que encaminhar pro Vitorino no meio do final de semana. Vem, Vitorino, vem. Tá, mas ele já tem carinha? Já tem o cachorro? Não, ele vai ser um Golden, então já sei mais ou menos, mas não sei, ou menos a mesma, exatamente. Pra quem não sabe, Golden é o... Só pra vocês, tá? Mas segue sendo um cachorro. Golden, Vitorino, ouro. Mas é dos mais bambambam. Tu ia mostrar, ô Vitorino, vem, Vitorino. Que horror, que brincadeira. Agora, o que não teve brincadeira foi... Vai ser ela gritar dentro de casa assim, Vitorino, esse é lugar de você fazer cocô. Ai, Vitorino, já pensou, hein? Os vizinhos vão me adorar. Vai ser uma farra. Chicão Tufante estava falando sobre aumento de gasolina e coisa que isso, Petro. Hoje eu almocei com o João. O João é um amigo meu, que é dono dos Postos Pegas, uma rede de Poços Ipiranga. Ele é presidente da Sulpetro. Ele me deu um dado interessante. Qualquer aumento da gasolina no Rio Grande do Sul, o culpado é exclusivamente o governador, que quer aumentar as alíquotas. É o governador, e não esse tal dito cartel de postos de gasolina. Diz que é o governador, nessa ganância financeira, palavras dele, essa ânsia de pegar dinheiro, que esses governadores nossos são tudo assim, né? Eles têm um discurso muito legal, só que eles não oferecem nada que venha concretamente melhorar o nosso estado. Nosso estado é um estado caro, o Vitorino já falou aqui, Porto Alegre é uma das cidades mais caras, e o seu João, que é presidente da Sulpetro no Rio Grande do Sul, disse o seguinte, Chicão, textualmente, eles querem aumentar as alíquotas. Inclusive, querem receber de volta as alíquotas antigas dos postos do interior. Diz que postos do interior vão quebrar quase tudo mais. E não tem como isso aí não refletir na bomba. Então, está levado essa pauta aqui para a bancada. Né? Ninguém me contou. Eu vi gasolina a 3,78 em São Paulo. Aonde? Ah, São Paulo. 3,78. É, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui é 4,69, 4,70. Não, lá mais barato. Já vamos a 5 Tem cidades no interior que a gasolina está mais de R$5. Isso é vigarice. Isso é vigarice. Santa Catarina é R$4 e poucos centavos. Aqui cruzando, né? O estado. É um absurdo, quase R$1 de diferença para algum dos postos em Santa Catarina e postos no Rio Grande do Sul. Isso é inaceitável, isso é falta de gestão. Isso é incompetência. É a incompetência do gringo e esse governador está mantendo. Não tem dinheiro para pagar funcionário público. Pois é, isso que eu ia dizer. Esse governador não quer aumentar, ele está mantendo o imposto do gringo. Depois querem que a gente fique bravo com o funcionário público. Mas aí, ó, tá aí, ó, o povo do Rio Grande do Sul todo pagando para manter minimamente a folha do funcionalismo público do Estado funcionando. É verdade. Pô, demite, fecha estatal, demite, corta a CC, faz alguma coisa, mas reduz. Tem os aposentados, dá uma geral nesses aposentados também. Tem muita coisa aí que dá para baixar. Agora tem que trabalhar, né? Agora, deixa eu perguntar, o que é o dar uma geral nos aposentados? Tem coisa errada aí. Eu acho que tem aposentadoria aí que precisa dar uma revisadinha. Tem uma revisadinha. Lembra aquela história que eu contei uma vez aqui no programa? Dos aposentados privilegiados, que tinham aposentadoria acima de 20, 25, 30 mil reais, casando com sobrinha de 20 anos para ficar pensão para ela. Tá cheio. Tá cheio esses casos aí. Tem que só dar uma olhadinha para ver, vai achar. Agora, falando em dar uma olhada, o grupo João Aurélio lembra que todos os IPVAs já venceram. Mas o parcelamento continua durante todo o ano, inclusive para despesas de transferência de propriedade, todos os tipos de débitos junto ao Detran do Rio Grande do Sul e também para veículos emplacados em outros estados. E é tudo parcelado no cartão de crédito até 12 vezes e não precisa ser necessariamente cartão do proprietário do veículo. O atendimento do escritório é de segunda a sexta-feira, das 8h30 da manhã até as 18 horas, sem fechar ao meio-dia. E o endereço é a Avenida Carlos
Gomes, número 31, aqui mesmo em Porto Alegre. Eles têm um estacionamento interno para a comodidade de todos que até lá vão. E para ter mais informações, fica aqui a sugestão. Acesse www.joaoaurelio.com.br. O João sem o tio, obviamente, né? Ou ligue para o telefone 3330-2611 ou use o WhatsApp, que é o 998-65-6933. Mas lembre, João Aurélio é a grife do documento. Fala, doutor. A mesma fonte do Chicão, eu tenho a felicidade de ser amigo pessoal do João, presidente da Sulpetro, e até nominei-o quando trouxe aqui para a bancada, quando no início começou, nós não sabíamos que política que existia, e ele foi o que me confirmou que a política, na verdade, não havia se alterado. Lembram? Eu trouxe para a bancada aqui, a informação foi dele, de que a política de preços não se alterou nada. A Petrobras continua com a mesma política que vem lá desde o Temer. Portanto, as variações que existem são variações cambiais de uma política federal e não estadual. Essa é a primeira questão. O que nós discutimos aqui é exatamente o cartelismo de algumas tarifas que não se consegue justificar. E eu exemplifiquei aqui. Um posto com 50 funcionários que tem determinadas obras, tem um custo para gasolina. Tá? Agora um posto que tem 2 funcionários, tem uma área limitada ali e cobra o mesmo preço, então eu desaprendi tudo das poucas aulas de economia que tive na minha vida e de administração financeira, é essa diferença de custo. Eu não posso conceber que o produto seja o mesmo, onde ele chega igual e termina igual quando os custos desses postos não são os mesmos. Eu aceitaria variação, insisto, aceito variação num posto que tem um custo maior e em relação a um detrimento de um menor. Este é aquele questionamento técnico que eu fiz ao João, tá? E é isso, a gente ainda aguarda explicação sobre isso. O resto é imposto que já vigorava, vem a política federal, diz que o preço é isso, vezes as alíquotas que já são fixadas previamente e resulta na gasolina. Mas disso não se discutiu, isso me parece que é uma matéria clara. Mas uma coisa eu insisto, não tem como explicar um combustível que sai a 2,08 da refinaria e chega ao consumidor a 4,79, 4,89. Não tem, isso é vigarice. E não dá para entender, né? Não dá para entender. Num país que fez opção pelo modal rodoviário nos anos 70, a coisa chegar a esse custo, o poder público tem que cuidar disso. Porque não pode permitir. É a força motriz do país, é o sangue que circula nas veias, nas estradas brasileiras. Então, sabe, mas tem alguma coisa, vê o que é intermediário, é posto, o Rio Grande do Sul tem mais de 30% de imposto de CMS, e ainda a Assembleia Legislativa, na maior cara de pau, no final do ano, renovou com uma vitória facílima do governo, quando grande parte daqueles mesmos deputados disseram há 4 anos atrás, não vai renovar, é só por 4 anos. Mas é na eleição, na campanha, né? A disfarçatez da política praticada no Brasil leva a esses absurdos. Os caras dizem uma coisa, afirmam, convicção, olham a câmera assim, vê um microfone da TV Pampa, porque nós garantimos, nós estamos preocupados com o Rio Grande do Sul, estamos preocupados com o senhor cidadão. Aí depois de 4 anos, a gente votou porque foi opção do partido, que precisava. Vai pro inferno. Aqui, governadores não têm dinheiro, paga a área da saúde, paga a área da segurança e paga a área da educação. O resto, espera para quando tiver dinheiro. Olha, se tá ruim em Porto Alegre, os nossos telespectadores se comunicando de todo o Rio Grande do Sul, em Dom Pedrito, a gasolina R$ 5,25, diz o Guilherme. 5,20 em Dom Pedrito. 5,25, Guilherme. E também o Cristiano Salvatore diz que em Canela a gasolina está R$ 5,08. Mas que loucura, gente. O combustível que sai a 2,08 da refinaria. Mas que barbaridade. E lembra que a gente até... vamos abastecer ali na subida, na ida para a Serra, a gente vai abastecer. Não tá pior. E me desculpe o presidente da Sulpetro, com todo respeito, mas eu acho que os postos também têm que ser chamados a se explicar. Eu acho que tem sim. Tem que ser chamado a se explicar. Todo mundo tem que ser chamado a se explicar. Toda a cadeia. Desde sai a 2,08, muito bem, eu quero ver o que acontece para ele custar R$ 5,00 no Rio Grande do Sul. Chama todo mundo para conversar. Tem que abrir as contas. Sobre a matéria, eu quero lembrar uma questão que é importantíssima, dona Maria. Há uns 2 anos eu fiquei muito bravo com o Ministério Público e manifestei isso, porque os postos de Canoas praticavam um preço bem abaixo do mercado.
Eu lembro, quem ia a Canoas, eu cansei de ir a Canoas abastecer, porque eu tinha um carro de 70 litros, e um carro que fazia 4 km por litro, então compensava e encher o tanque lá em Canoas, que saía, tu recuperava o preço de um mês. Né? E o Ministério Público abriu um inquérito pedindo que os postos de Canoas explicassem por que estavam cobrando tão barato. E eu, naquele momento, eu manifestei a minha estranheza, porque eu já vi e perquiri por que cobra caro, por que cobra barato. Eu não entendia, né? E a partir dali, eu vim cobrando publicamente uma manifestação, porque essa matéria, Vitor, que nós estamos discutindo aqui, ela é do Ministério Público. Ela é do Ministério Público. Tá? O meu querido doutor Dornelles, lá, que está no comando, Marcelo Dornelles, ele sabe que essa matéria, para nós investigar, porque se sai a 2,89, os valores são pré-fixados. Quanto ao imposto federal? É fixado, não muda toda semana. O que muda é o preço da gasolina. Mas saindo do preço da gasolina, aplica a alíquota federal, aplica a alíquota estadual. Estou abstraindo, discutir se é alto ou se é baixo. Tu chega a um número. A partir dali é o lucro. Este lucro é que não pode ser R$4 aqui e R$5 ali a 2 quilômetros para lá. Esta é a explicação, esta seria a investigação a ser. O resto tu pode não concordar, mas tem explicação. Se o imposto é 30%, tu aplica 30% em cima do valor, tu sabe justificar porque chegou ali. Agora, a partir dali, quando tu trabalhas o lucro, aí sim, essa talvez fosse a ser perquirida. No meio de tanta coisa ruim, eu quero dar uma notícia muito, mas muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. A Mais Sons Clínica da Audição fechou uma parceria com uma empresa europeia de aparelhos auditivos. O que isso significa? Significa que a Clínica da Audição está com um lote de aparelhos auditivos com funcionamento por indução magnética. Esta tecnologia é a mais moderna do mundo. São aparelhos invisíveis, automáticos e com adaptação instantânea, o que é muito importante. Estudos recentes da neurociência comprovaram que estas próteses são capazes de estimular novos neurônios no sistema nervoso central. Consequentemente, melhora a audição, a memória e a parte cognitiva do paciente. Para ter a sensação de escutar com essa nova tecnologia, você deve ligar para o número 3061-7373. 3061-7373. Se você não for daqui, liga para o prefixo 51. Você liga para o 3061-7373 e agenda uma avaliação e um teste auditivo. Aproveite esta oportunidade que a Clínica da Audição trouxe até você. Lembrando que o número de aparelhos com essa tecnologia de indução magnética é limitado. Portanto, ligue já, como diria aquele outro senhor que fazia também uma propaganda. Marne Barcelos. Eu vou contar para vocês uma pequena história que aconteceu na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro. Uma cidade chamada Rio Comprido, uma cidade bonita. Um cidadão que sofria de diabetes severa, ele fez uma cirurgia, amputou as duas pernas, andava de cadeira de rodas. E ele apostava sempre na Mega Sena, apostava, até que um dia ele vai conferir o bilhete e ganhou 52 milhões de reais. Nossa! E se tornou o ídolo da cidade. Aí comprou uma fazenda, comprou isso. E aí se aproxima dele, sem nenhum interesse, uma moça chamada Adriana Almeida. Uma loirinha, bonitinha, o amor e tal. E ele, naquela cadeira de rodas, comprou uma loirinha, mecanizada e tal. Como começaram a dizer... Rio Bonito, né? Rio Bonito. Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, interior do Rio de Janeiro, região dos Lagos. Aí ele resolve, olha, tem que contratar segurança. Então ele arruma três seguranças e tal, né? E aí começa aquele love e tal, e ele descobre a traição dela com um dos seguranças. Aí ele enlouquece e manda ela embora. Separa, não vou te dar nada, não tem direito a nada, porque ele casou espertamente com separação de bens, né? E aí o que acontece? Eles matam o René Sena, o nome dele é René Sena. Aí ela foi a julgamento, foi absolvida no primeiro julgamento, no segundo julgamento foi condenada a 20 anos, ela está na cadeia, está tentando sair da cadeia. Por isso que eu dei a manchete, a viúva da Mega Sena. Agora, cidadão sem as duas pernas, sem ter atividade sexual, evidentemente, ela casou por amor. Ela dizia, mas eu amava esse homem. Ela gritava histericamente. Eu amo, o homem da minha vida. Aquelas coisas todas que o mau-caratismo de determinadas pessoas fazem elas competir com tanta gente mau-caráter. Eu perco até a fala de indignação
Como é que as pessoas acreditam? Mas é aquela história, nós vivemos numa época que cada pessoa acredita naquilo que melhor lhe convém. Como ele queria acreditar que ela amava ele, então ele acreditou, pagou com a própria vida. Ela está na cadeia, está recorrendo mais uma vez e quer a metade da fortuna, porque ele tem uma filha só. Então a filha fica com a metade, que está numa caderneta de poupança, e a outra metade fica com essa senhora, Adriana, se ela conseguir ganhar. É mesmo? Mas a justiça não tem uma coisa que não pode. Código Civil, exatamente. E como ela foi condenada, quando for reconhecida como assassinada, como assassina, se ela foi condenada como assassina, está recorrendo. Ela está correndo. Recorrendo. Mas não vai levar nada. Adriana Senão a Suzane Richthofen estava rica. Exato. Mau caráter. Senão o crime compensa. Mau caráter. Marne Barcelos, tu tá indignado mesmo com isso, né? Não, eu fico indignado. Porque tu tá, desde que começou o programa, tu tá assim. Ele tá bravo, dona Maria. Ele tá bravo. Não, eu não tô bravo. Eu tô bravo com o que tu tá bravo? Não, que o homem tá completamente obsoleto. O ser humano tá obsoleto. Isso é verdade. Que susto, o ser humano tá obsoleto. As máquinas tomaram conta e nós vamos chegar a um tempo daqui a poucos anos, que as pessoas não terão mais o que trabalhar. As pessoas que não se adaptarem ao mundo... Já não tem, né, Mário? Já não tem. E cada vez vai piorar. Já não tem, então vai diminuir determinadas tarefas, funções, hoje não existirão mais. Então o mundo, o ser humano está ficando obsoleto. As máquinas vão tomar conta. Já estão projetando uma máquina com sentimento. É verdade. Uma máquina com sentimento. Eu li muito ser humano aí sem sentimento. Pode ser que arrume uma namorada biônica pra ele, né? Talvez ele tenha uma namorada. Não, mas ele é um homem com sentimentos. Eu tenho sentimentos, só não tenho a quem dedicá-los no momento. Hein? Só não tenho a quem dedicá-los. Tenho sentimentos. É que o senhor dá Quero botar pra fora. Quero botar pra fora, seu marido. O senhor dá tanto tiro. Anda espalhando tanto sentimento. Só que o tiro dele é de festim. Eu pus meus sentimentos à disposição da comunidade. Não vem sendo usado. Agora vamos ver como serão os sentimentos com relação ao assunto que a Carla está trazendo. É que todos nós estamos com as antenas muito ligadas. Exatamente. Não tiro no Moro. Não tiram do Moro, essa é a tua opinião. Eu espero. Lá no Congresso tem uma linha bem forte, assim, estão se juntando exatamente para tirar do Moro. A gente sabe muito bem o porquê que eles querem tirar o COAF do Moro. Mas, explicando para o telespectador, a comissão mista, que é formada por senadores e por deputados, vai votar essa semana essa medida provisória de reestruturação do governo. A reestruturação da diminuição de ministérios, não é só a questão do COAF. Entre os assuntos, e o assunto, é claro, que mais tem sido falado, é a questão do COAF permanecer com o ministro Sérgio Moro no Ministério da Justiça ou retornar ao Ministério da Economia. Alguns que querem, que desejam que ele retorne para o Ministério da Economia dizem que ele permanecendo dentro do Ministério da Justiça pode ferir garantias individuais do cidadão, como, por exemplo, o sigilo. Essa é a desculpa, esse é o argumento que eles estão usando para que essa parte do projeto, ela realmente fique diferente do que está da medida provisória. Mas o relator já disse que no seu relatório vai apresentar o COAF ainda dentro do Ministério da Justiça. Tem outros pontos que podem ser tratados e que podem ser negociados, mas o que tem indicado o próprio presidente da República e o ministro Sérgio Moro, que foi visitar algumas lideranças e tudo mais, é de que fica dentro do Ministério da Justiça o COAF. E eu acredito que isso foi uma palavra que foi dada lá pelo Bolsonaro, pelo presidente, no início, quando ele chamou Sérgio Moro. Acho que o Moro, uma das tirarem isso dele, vai embora. Vai embora também. Inclusive, Carla, para fortalecer esta notícia, hoje, nessa segunda-feira, quando o próprio Moro esteve cercado desses políticos, ele comentou, dizendo, sim, o COAF no mundo inteiro sempre fica vinculado ao Ministério da Economia, nos países onde não há essa corrupção avassaladora que houve no nosso país. Então, por uma questão ética, de histórico, de tudo o que o povo brasileiro espera, é muito importante a gente manter no Ministério da Justiça, e ele assegura que, se não me engano, há 37 pessoas apenas que trabalham hoje no COAF. Ele quer colocar um COAF pujante, não apenas se mantendo no Ministério, ou seja, pegando para si o ministro Moro, o COAF, mas tratando o COAF como um setor que é essencial
para a gente acabar com a corrupção sistêmica no nosso país. Então, aumentando o número de servidores, que atualmente hoje um vereador tem mais pessoal à disposição dele do que propriamente o COAF, mais assessores. Tratando de um assunto. Quer dizer, como é que o COAF, com pouca gente, vai fazer a dimensão do trabalho, que é realmente avaliar toda essa questão de um Brasil desse tamanho? Olha, ele tinha 37 funcionários, mas agora já está em 65 servidores. Ele realmente ele já investiu, ele disse que já está investindo no quadro. Foi o que ele pediu para o mundo. Exatamente. Vamos já pela ordem, dona Mari. O presidente do COAF deu uma entrevista para a BBC News dizendo que quer ficar com o Moro. O presidente que lida com o troço, ele já quer ficar com o Moro, porque ele sabe que ele vai para lá, vai sofrer pressão política de tudo que é lado, não vai poder apresentar os dados, vão sumir. Eu fui ver o trabalho do COAF, dona, para aprender, fui por ignorar a matéria. O COAF recebe 14 mil notificações por dia. Hoje em dia, qualquer transação acima de 50 mil reais é obrigado a fazer um relatório e cai direto nessas maquininhas dele ali. Veja, então, a importância como todo o controle está na mão desse COAF aí. Então, a gente, dona Carla, eu temo, porque a senhora disse bem, por que eles querem tirar de lá? Lógico, querem dar uma conotação política a uma coisa que é técnica. A informação é técnica. E depois, o Ministério da Justiça vai fazer dela o que melhor lhe aprouver, né? Deixando de lado tudo isso, tem um momento na vida que a gente quer mais do que nunca tranquilidade. Por isso que eu quero falar para vocês sobre o residencial geriátrico La Vie en Rose. Ele é perfeito para o idoso que deseja ainda aproveitar a vida e fazer isso com muito conforto, segurança e qualidade. Ele está localizado na zona sul de Porto Alegre, num bairro super tranquilo, arborizado e perto das principais artérias da nossa capital. O residencial para idosos La Vie en Rose é um lugar diferente de tudo que você já viu. Um lar totalmente pensado e construído para o bem-estar do idoso e a tranquilidade da família. Nossa estrutura conta com ambientes amplos e acolhedores, apartamentos e suítes, enfermagem 24 horas e um amplo e agradável solário. Tudo isso em meio à natureza da zona sul de Porto Alegre. Contamos ainda com uma equipe de atenciosos profissionais e especialistas da saúde, sempre prontos para ajudar e cuidar. Venha fazer parte da família La Vie en Rose. Ligue para 3248-3409. Agende a sua visita e seja também um privilegiado de fazer parte da grande família La Vie en Rose. Que é lindo, né? O lugar, né, Gustavo? Cada vez que a gente olha... A gente olha que ele dá vontade de ir. Dá vontade para lá logo. Eu vou começar a fazer uma poupancinha, acho que eu vou ficar lá. Faça uma poupança boa. É bem legal. Não, o lugar é lindo. O senhor vai até os 100 anos. Sim. Quer dizer, vai dar uma poupança boa, não que eu precise fazer. Eu no máximo 100, 110 por aí. Deus me livre e guarde, Vitorino. Eu pretendia viver até os 120, mas se tu vai até os 110, eu quero ir até os 90. Só os 90. O Vitorino tem O Vitorino já está lá na terceira edição. O Vitorino tem umas informações muito importantes para nós sobre o assunto que a gente estava tratando, gasolina. Vou mostrar para vocês como é que é a composição do preço da gasolina. Ao contrário do que as pessoas imaginam, o 30% de ICMS não é cobrado sobre o valor da gasolina que sai da refinaria. Ela sai da refinaria custando R$ 2,0299 ou 2,03 para arredondar. Okay. Bom, aí vem a vigarice. Os postos, o consumidor paga o ICMS não é sobre o preço do combustível. Não é sobre os dois. É sobre o preço que o governo acha que será vendido. E o preço de referência do governo do estado do Rio Grande do Sul é R$ 4,68. Portanto, você paga 30% sobre os 4,68, que dá R$ 1,40. Na prática, é 70% de imposto direto sobre o combustível que sai da refinaria. Em cima disso, tem mais PIS, CONFINS, mais a CIT e mais a margem da companhia que faz o transporte e a entrega. Ou seja, nós pagamos tudo isso. Tudo isso. Ou seja, a vigarice está no governo do estado do Rio Grande do Sul. E vou explicar mais, vou avançar. Agora, o governo editou uma decisão que ele quer cobrar
além de reajustar a cada 15 dias o que eles chamam de preço de pauta, que já é uma vigarice, já é uma vigarice, além de querer reajustar o tal de preço de pauta a cada 15 dias, o governo quer que o ICMS seja cobrada a diferença sobre o preço que o posto vende do preço de referência, mais 30%. Vou dar um exemplo. R$ 4,68. Se eu vender a gasolina a R$ 4,88, eu pago mais 30% sobre os 20 centavos de diferença. Ou seja, quem ganha é só o governo. Olha a vigarice. Olha a vigarice. Praticamente 75% do preço do combustível que sai da refinaria é obra do governo do estado do Rio Grande do Sul. Se isso não é vigarice, eu não sei o que é vigarice, porque nem o cigarro paga esse imposto. Ah, que absurdo. Isso é um estelionato com a população do estado do Rio Grande do Sul. E não vai se fazer nada. Não tem um deputado que venha... Quem assiste esse programa aqui, senhoras e senhores, está mais bem informado que os nossos gloriosos deputados. Porque eu nunca vi um dos nossos gloriosos deputados ir da bancada dizer: isso aqui é o preço da gasolina. Esse aqui é o verdadeiro preço da gasolina. É composto assim. O Rio Grande do Sul tem um valor de pauta, que é o que o governo acha que tem que ser vendido o valor da gasolina e paga 30% sobre aquele valor, não sobre o valor. Então é mentira quando se diz que o ICMS no Rio Grande do Sul é 30%. Não. Mas é mais. É mais de 70%, e agora vai ficar na casa dos 75% de imposto, somente para o governo do estado do Rio Grande do Sul. Quer ficar mais irritado um pouquinho? Não, pelo amor de Deus. O negócio continua. É verdade. Mas as pessoas estão respondendo a isso também aqui no nosso a gasolina, WhatsApp. Essa gasolina vai pro tomate da quitanda da esquina. Sim. Eu sei. Não, eu quero te lembrar, sexta-feira, aquela de temporal, chuvarada, Porto Alegre, as pessoas ficaram alagadas, os carros também, e muita gente perdeu a placa do carro. Meu pai foi uma delas. Exatamente. Teu pai perdeu e encontrou? Não. Porque assim, olha só, vai ter que pagar. E eles não acharam? Eu disse aqui na semana passada, isso lembra? Está achando, olha a vigarice. R$500. Exatamente. Tem uma sacanagem que está rolando, porque as pessoas fizeram grupos em Facebook e tudo mais. Quem acha está cobrando. Não todos, evidentemente. A EPTC disse que até quarta-feira as pessoas não serão multadas por estarem sem placa, que tem até quarta-feira para fazer. Quem está procurando a placa tem um lugar que eles estão disponibilizando, aquelas que foram encontradas, que as pessoas estão entregando, que é na João Neves, exatamente, da Fontoura, número 7, Azenha. E se você está procurando, dá para ligar também para o número 118. Como a Ana disse, tem gente que está comercializando. Por quê? Porque as pessoas que ficaram sem placas e não encontraram a placa, tem umas que vão ter que pagar, que tem que pagar pela placa nova do Mercosul, que eu não sei nem se isso daí vai vingar, né? R$343. Tem gente que vai ter que pagar R$578. Peraí. 343 a taxa da vistoria. Mais 250. Isso, vai dar daí dá 578. Já está 500 e quase 600. Mais a taxa de emissão do não sei o que, do diabo carrega da mãe do Badanha. Porque eles inventam para cobrar, eles inventam. Agora, quem está cobrando R$500 para entregar a placa, aceite. Aceite. Você economiza 100 pratos. Vá pegar... Não é nem isso. Aceite, vá pegar, mas vai com a polícia. Vai pegar. Acho sensacional. Aceita. 500 amigos, vamos lá. Até porque a placa... Tem que prender, isso é uma vigarice. Até porque a placa... Isso é roubo. A placa é propriedade do dono do carro. Claro. Até porque tem que fazer boletim de ocorrência. Antes de qualquer coisa tem que fazer boletim de ocorrência. Mais isso. Exatamente. Só fazendo um break. A vergonha. O Vitorino só completou aquilo que eu falei. Que o presidente da Sulpetro disse que é o governo o culpado total. Então você tem que reclamar do seu Eduardo Leite, que bonitinho, bababá, tem que acertar nisso aí. Mas não vai me desdobrar. Me desdobrar não me desdobra. Uma informação importante é que a EPTC, então, deu esse prazo até quarta-feira para que as pessoas, então, regularizem essa situação de fazer a placa, mas o medo é que são mais de, pelo menos com meu pai que esteve hoje presente lá, são mais de 800 reclamações a respeito dessa situação, e o problema é que talvez não tenha tempo até quarta-feira para providenciar todas essas placas. Então a pessoa vai ter que ficar não com tem carro, tempo, não dá tempo. Não dá. Não, mas eu acho que... Não, eu acho que
ela dá entrada de registro de papelada. Não vale. Isso é feito de propósito. Não, na verdade... Na verdade, não tem que cobrar de ninguém. Ana, sabe o que vai acontecer? Pelo amor de Deus, perdeu porque ficaram alugando lá alagada. Perdeu porque a cidade alaga quando chove, porque a cidade é cheia de buracos, porque ninguém avisa que tem uma catástrofe, e a catástrofe existe, o aguaceiro existe porque está tudo entupido, os bueiros. Eu acho que quem tem que resolver isso chama-se Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Ana, e não bastasse isso, sabe como é que começa a vigarice? Assim, ó, a partir de quarta ou quinta, a EPTC começa a multar. Aí você apresenta o boletim e o pedido de nova placa, manda para Jari. Nunca mais. Vai perder do meu jeito. Mas essa Jari existe? Onde que é? Quem é? Me apresenta. É outra vigarice. Hoje, é masculino ou feminino? Eu quero conhecer. O maior câncer da sociedade brasileira hoje é a máquina pública. Ela se transformou num fim em si mesmo. Ela foi feita para arrecadar. Ela desrespeita a cidadania, desrespeita o direito do cidadão. E o pior é que nós votamos em pessoas que nós apostamos que vão chegar lá e vão tentar mudar isso. Chega lá, elas se tornam parte da máquina, parte do oportunismo, parte da vigarice. Muito bem. Vamos falar sobre uma outra coisa. Lá no começo do programa eu falei que essa semana era final de semana, o Dia das Mães, enfim, a gente está falando aqui das dificuldades de grana e gasta muito. Pois o Dia das Mães chegando, você aí sem muito dinheiro, né? Para poder gastar ou até mesmo sem alguma ideia do que pode dar de presente, até porque tem que medir a ideia com o dinheiro, né? Eu tenho uma boa dica para vocês, uma ótima dica. Tenho certeza que a sua mãe vai adorar. Olha só. Toda a linha de colchões e travesseiros da Sleep Shop está em promoção. Promoção para o Dia das Mães. E é sério, gente, tem promoção mesmo. Eu passei lá no final de semana, acompanhei o que eles estavam fazendo. Eles me disseram que colocaram as linhas de travesseiro e de colchões numa promoção muito especial para o Dia das Mães. É ou não é um baita presente? Eu, pelo menos, acho que é um baita presente. Aproveite, passe lá na Sleep Shop. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, 1363, fica aqui em Porto Alegre e tem um estacionamento próprio. Mas vá logo para garantir o presentão da sua mãe com este desconto bem especial. Se você ficou com alguma dúvida, é só ligar para a Denise ou ligar para o Rogério, para o 33 30 15 92 e conversar com eles. Mas presente do Dia das Mães é lá na Sleep Shop. Você não vai se arrepender. De 10 a 12 centavos é o lucro do posto de gasolina por litro. Só que ele paga energia elétrica, aluguel, funcionários, paga a manutenção do posto, cobre os riscos, enfim. Doutor Ruschel, a sua manchete. Não, dona Magda. A sua manchete, uma notícia, enfim. O que a senhora me pediu. O que você quiser me dar. Eu estou muito atento. Eu estou aberta a negociações. Ele quer dar amor. Também eu recebo amor. Eu estou muito atento, mas estou preocupado com o nosso ex-presidente Temer. Estou preocupado porque o juiz federal de Brasília... o juiz federal de Brasília. Tu és o advogado eu dele. queria ser o advogado dele. Queria ser o advogado dele. Foi aceita, dona Magda, a 6ª denúncia, porque o nosso telespectador que não é familiarizado com a área de direito, terminou o inquérito, vai ao juiz e o juiz decide se aceita ou não aceita. O Ministério Público, então, fez a denúncia e foi aceito. Então, agora ele passa a ser réu pela 6ª vez. Para que vocês se situem, foi aquele famoso do caso onde houve uma conversa gravada pelo Wesley e ele lá no Palácio, onde ele usou aquela expressão, Maria, inesquecível. Tem que manter isso aí, hein? Tem que manter isso aí. Na verdade, era manter a propina, segundo o inquérito, e agora aceito como processo, era a propina que tinha que ser mantida ao então ex-presidente da Câmara dos Deputados, para que ele não contasse toda a história que existia. O Temer, ele adiou muito esse dia da morte, dona Magda, porque a Câmara Federal, em 2017, no final, votou para que o inquérito não andasse, porque ele estava no exercício da presidência, então o inquérito ali trancou. Mas tão logo ele perdeu o foro privilegiado em 1º de janeiro, os inquéritos começaram a andar, então esse é o 6º em que ele vira o réu. Não é o do quadrilhão do MDB, que também é muito sério. Nesse aqui, o Eliseu Padilha e o Moreira Franco também são réus e prevejo muita dificuldade aos colegas advogados que farão a defesa do presidente, do ex-presidente lá, porque as acusações são muito substanciadas com prova
tanto de delação premiada, mas prova documental, que é como a gente tem ensinado aqui e dividido com nossos telespectadores. Só a prova da delação não vale, mas a delação casada com testemunhal fica muito difícil de destruir essa prova. Muito bem. A informação é que o Michel Temer já está providenciando que tipo de doencinha vai afetar ele quando levarem as algemas, né? Porque, a exemplo de todo mundo, ele deve ficar doentinho também. Ele pode ter um tipo de alergia ao aço. Vão levar, porque ele vai ser preso, vai ser inevitável. Esse volume de ações que ele responde... Não é possível, né? Todo mundo sabia que ele fazia parte desse esquema. Todo mundo tem mais sabia, gente, mas vai sobrar para mais gente aqui no Rio Grande do Sul também. Vai ter. Mas assim, ó... Nestes são Correios, Gustavo, Eliseu Padilha e Moreira Franco. Como eu tô surpreso. Como eu tô surpreso. E, assim, ó, já vou informando para os senhores. Escolham qual é a doencinha que vai afetar o seu Michel Temer quando ele tomar o primeiro par de algema, tá? Porque ele vai ficar doentinho, vai ficar tristinho, aí vai vir um juiz amigo que vai mandar ele para casa, prisão domiciliar. Aquele roteirinho que vocês estão vendo com tudo que é pilantra de idade avançada no Brasil. Aliás, pilantra de idade avançada no Brasil, daqui a pouco vai virar sinônimo, né? Porque não consegue botar eles na cadeia quando são jovens. Pois é, né? Aí ficam velhinhos, pegam eles, tô doentinho, tô mal. Mas nenhum deles morre, já viu? A senhora Anselmo, que está esperando a liberação da visita íntima do seu esposo, Sérgio Cabral. Serginho Cabral. Quem é o Sérgio Cabral? É uma bisnagada, o rapaz, deixa eu... Que isso, Gustavo Vitorino? Mas o rapaz tá triste. Mas não, eu acho que ele tá muito feliz, hein? Ele emagreceu, eu acho que ele tá muito feliz. Falando em muito feliz... Tem umas coisas para contar para você, tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Você sabe que a Center Ótica trabalha com várias marcas de lentes, mas neste mês foi concedida a ela um honroso título, que é o Rodenstock Expert. E quem ganha com a concessão desse título é você. Porque agora a promoção Rodenstock Duo, você paga um par de lentes e ganha um segundo par, pois agora tem mais um valor agregado. Ela está com prazo para pagar em até 10 vezes sem juros. Você ainda ganha mais uma coisa, ganha um óculos somente para perto, feito no laboratório para você. Não é aqueles, me dá tem aí de um grau, 2 graus. Não, feito especialmente para você a partir da sua receita. Portanto, você vai ter mais conforto para suas leituras em local reservado, para fazer os trabalhos manuais. Quando você está em compras lá na Center Ótica, você tem direito ao estacionamento. E lembrem, a Center Ótica fica dentro do complexo Mãe de Deus Center, da Avenida Carlos Gomes. O endereço certo é a Avenida Soledade, número 565, em Porto Alegre. Você pode entrar em contato com eles também através do WhatsApp. 51982-986-721. E agora eu vou mostrar para vocês o barulho que fez aqui agora há pouco. É que agora, completamente engajados com o Instituto da Mama, com a campanha na prevenção do câncer, a Center Ótica vai presentear as telespectadoras que lá forem fazer as suas lentes Rodenstock com esta sombrinha linda, maravilhosa. Diz que a gente não casa, né? Ou chove no dia do casamento, a gente se abre a sombrinha dentro de casa. Eu, como não casei, não vou casar. Olha que linda a sombrinha. Olha só. Já faz pro Chicão. Casar. As mulheres vão ganhar, tem que fazer as Rodenstock, vão ganhar essa sombrinha que tem o logo aqui do Instituto da Mama. E a Center Ótica comprou todas essas sombrinhas porque um bom percentual da venda vai em benefício do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. E aí alguém disse para o dono da Center Ótica, mas disse, quer que essa sombrinha que não sei o que, nem tá chovendo? Pois essa sombrinha, quando está chovendo, ela lhe protege da chuva. E quando tem sol, nos lugares onde as pessoas precisam se proteger, a parte interna dele tem UV, tem proteção UV, que protege você também do efeito solar. O sonho do Vitorino é ter uma igual. Câncer de pele. O sonho do Vitorino é ter uma igual. Tu quer uma? Eu acho bacana, eu quero. Mas claro. Não tenho preconceito com a cor rosa, muito pelo contrário. Tem que ir lá na Center Ótica fazer as suas lentes Rodenstock, tu fosse fazer hoje, né? E esse rosa é o rosa da minha guitarra. E é o rosa de mama. Então, imagina que bacana. A Ana, tu foi hoje fazer teu óculos? Já ganhou? Isso mesmo, já garanti a minha sombrinha. Na próxima vez que for retirar os meus óculos, né? Os novos óculos que eu vou comprou outros aqui óculos na bancada.
bancada, então, com certeza. E gostaria de mandar um abraço enorme para Ivone Zépica, que ela estava lá por causa do nosso programa, procurou a Center Ótica, conversou com todo mundo, foi muito bem atendida. Aliás, eu opinei, troquei os óculos que ela ia comprar por um mais fashion, porque, né, podemos. E um abraço também para Conceição, que estava acompanhando ela. Foram umas queridas, mandaram um abraço e beijos para todos nós da bancada. Diz que adoram e não perdem nunca o nosso programa. Muito bem. Pode mandar abraço, dona Magda. Pode mandar abraço, doutor Michel. Fui sábado no baile do meu Portuga, lá nos gondoleiros, dona Magda. Primeiro que foi dona Magda, recebi uma verdadeira romaria. Eu recebi uma verdadeira romaria, que me perguntaram que a dona Magda prometeu que estaria lá e não foi. Eu não prometi, é só olhar o vídeo. Eu disse que ia me esforçar. A senhora está em débito com o 4º distrito. Mas tinha uma tenda de cigano lá e fui ler a sorte. Mas fiquei muito feliz, dona Magda. O que a cigana te disse? Eu acho que vou desencalhar. A cigana lá, mas por quanto tempo? Porque de vez em quando tu desencalha, mas depois te entregam de novo pra nós. A cigana me deu esperança, dona Magda. A cigana me deu esperança. A cigana leu. A cigana lá me leu. Só falou, eu tô com esperança. Mas me cobraram muito da sua presença lá, a senhora está devendo. E aí os meus abraços... Tem que me avisar com mais tempo. Vamos de 3 em 3, porque peguei uma lista lá, mas de 3 em 3 para não incomodar muito. Fátima Garcês de Gravataí, o Décio Oscar Horn e a Zainer Horn de Águas Claras, Roberto Silva e a dona Ivani de Santa Rita. Amanhã tem mais, eu não tenho. Amanhã tem mais. Teve fila de fãs, como é que foi? Teve fila para tirar foto? Muito bacana. O pessoal só vinha lá e perguntava, e a dona Magda, que é a mesa arrumadinha. E o cordão ganhamos uma mesa, a mesa atualidades. Não, ele me ligou, o Toninho Português me ligou no sábado à noite. Ganhamos uma mesa, seu Mário, uma mesa mas lá eu tava prejudicado. E era a Cadeira Vazia. Conhecia aquela música? Cadeira Vazia. Lupicínio Rodrigues. Muito obrigado pelo apoio. Dona Magda, muito. Fala, Marlon. Uma notícia que não é boa. Não vem, né? Tu não vem, né? Olha que esses bandidos, teus amigos, tudo estão aqui. Né? É uma notícia que não é boa, é que a Volkswagen de São Bernardo do Campo vai fechar a fábrica por 3 semanas. Já é por 3 crise. semanas. Porque a crise da Argentina, né? 54% exportado, 60% da produção da fábrica de São Bernardo do Campo é de automóveis que são exportados para a Argentina. Como a Argentina não está comprando absolutamente nada, a direção da empresa houve por bem determinar 3 semanas de suspensão de trabalho de São Bernardo do Campo. Eu imagino os trabalhadores da empresa... Porque isso é assim, suspensão de produção, suspensão de salário também, né? Sim, claro, eles fazem uma redução, não sei exatamente deve fazer uma redução, não tem... Não gasta luz. E o medo de perder o emprego? E o medo de perder o emprego? Eles já sabem que... Que a situação da Argentina é gravíssima, todo mundo sabe, né? Imagine só se a Cristina Kirchner for eleita, porque com o discurso dela, o populismo dela, esse populismo nojento, absurdo que a gente está vendo por aí, se ela for eleita, mais uma vez, presidente da Argentina, e lá espanhol presidenta, né? Que ela tem 5 pontos na frente, o Macri pode reverter, ou pode aparecer um outside aí, que vai por fora aí, que pode levar a presidência, que eu não acredito, né? Realmente, aí a Argentina vai entrar num parafuso fantástico, um país rico, um país maravilhoso, um país com a cultura fantástica. Buenos Aires tem mais livrarias que todo o Brasil, então é impressionante a cultura da Argentina, mas eles têm essa tendência ao tango, né? Sempre tem um tango final. Tem que ter um dramalhão, né? Tem que ter um drama Marni, quase mexicano. A Argentina é o nosso 3º parceiro comercial em exportações, 908 milhões de dólares por mês que a gente quase negocia. 1 bilhão por mês. Por mês. Soma no São ano. números absurdos, E esse ano, e é o nosso principal dos manufaturados, né? Sim. Porque só vendemos para lá, não vendemos também. Exportações. Gustavo Vitorino. Mas olha, Magda, uma coisa você tem que ter em mente sempre. É importante para você garantir o seu ingresso de camarote na arena nos jogos oficiais do Grêmio Porto Alegrense. Nessa modalidade, você terá sua cadeira exclusiva e um camarote compartilhado com seus amigos e outros torcedores com todo o conforto, segurança e um amplo espaço interno mobiliado com serviço de Wi-Fi gratuito, serviço de alimentação e bebidas mediante contratação e muito mais. Adquira seu ingresso pelo e-mail comercial@arenapoa.com.br, comercial@arenapoa, tudo junto.com.br, ou pelos fones 51, que é Porto Alegre, 3092 9676 ou 3092 9677.
Mário Barcelos, eu vou te passar para trás hoje num aniversário, tá? Mas a dona Neuza Maria Mopert, que é uma telespectadora assídua do Atualidades Pampa, está completando mais um aniversário hoje. E a família escreveu para cá, pediu que a gente desejasse muita saúde, paz para ela nesse dia especial. Felicitações de toda a família Mopert, que usou esta que vos fala para mandar as felicitações. E eu vou então aproveitar para falar de um grande aniversariante de hoje, então, uma extraordinária figura da humanidade chamada Dr. Sigmund Freud. Dr. Freud, austríaco, fala alemã, de origem judaica, que foi o homem que criou a psicanálise, é o pai da psicanálise. Coisas criadas por ele e que permanecem até hoje, como, por exemplo, crianças também têm sexualidade. Desde que nascem, os seres humanos têm sexualidade. Mas quando ele lança a teoria da histeria feminina, que as mulheres teriam ataques histéricos, houve uma grande repercussão, né? E todos os fatos, todas as análises conquistadas por ele, porque ele era um estudioso, livros, né? Inclusive eu dei de presente aqui para a dona Carla, não sei se ela leu, sobre a psicopatologia, né? Me bota nessa página. Ela leu 3 vezes e impressou. Eu li e reli para entender. Exatamente. Que é um livro que eu recomendo para todos vocês. É um livro simples que ele escreveu, com a simplicidade, ele é um homem extraordinário, e ele coloca ali o que pode influenciar a pessoa, as emoções, como é que a pessoa procede, por que o fundamento da histeria e uma série de fatos importantes que é o nosso dia a dia, né? Então ele com a linguagem simples, não tão rebuscada como muitas pessoas pensariam, ele consegue expor com clareza muito forte para as pessoas que entendem um pouquinho, evidentemente, o seu ponto de vista a respeito de tantos assuntos inerentes à personalidade da pessoa. Olha, ele foi um dos maiores homens, eu computo o Dr. Freud, Sigmund Freud, como um dos maiores nomes e um dos maiores homens da humanidade, Dr. Freud, que morreu com câncer na boca, com mais de 80 anos, que ele fumava 14 charutos por dia. E aqui, esse daqui assim. 14 charutos por dia. Então ele teve um câncer, ele fez uma cirurgia, tirou o osso daqui, do queixo aqui, colocou um... Olha, imagina que ele deve ter sofrido, mas não deixou de fumar. Não, foi até os 80 anos. Morreu em 1938 para 39, não viu o flagelo da Segunda Guerra Mundial. Gustavo Vitorino, algumas manifestações a respeito da gasolina, tá? Rafael Neto, um pouco simplista, diz que subiu a gasolina, para o carro, vai a pé, patinete e tal. Simplista, mas tudo bem, respeito, é a tua opinião, tá? Foi um reducionismo, desculpe a sinceridade, viu, Rafael, mas é um reducionismo quase simplório. Porque a gasolina, eu disse aqui, a gasolina vai parar no preço do tomate daqui tanto na esquina. Não, sobre isso, é interessante a colocação dele. Se nós tivéssemos um sistema de transporte público eficiente. Porque se tivéssemos como nos locomover até o trabalho, até a faculdade, enfim, através de um sistema público de transporte, deixar o carro em casa e fazer uma greve no sentido inverso de não colocar gasolina, também mexeria no mercado. Sem dúvida. Mas é que não adianta, né, Carla? Porque o óleo diesel, a mesma coisa, é a mesma pressão. Mas e daí quando não tem a procura, Vitorino, o preço começa a baixar. Da procura, praticamente impossível. Tá, deixa aí só mais alguns até para vocês. Aí a gente vai para os aplicativos, Eles vão usando gasolina. Quando nós fizimos Não, mas aí se a gente tivesse metrô, se nós tivéssemos trem, se nós tivéssemos outras alternativas... Vamos longe, se nós tivéssemos tudo isso, a gente não precisava carro, né? Exatamente. Como nos países desenvolvidos, as pessoas não usam carro. Mas nem precisava tudo isso. Bastava que nós tivéssemos um parlamento com vergonha na cara para emparedar o executivo. Que porrinhola é essa? O Manuel Azevedo diz assim, não precisa aumentar impostos nem parcelar salários. É só equilibrar o fluxo de caixa. KKK. É bonito o discurso político do governador Eduardo Leite durante a campanha. Agora, já eleito, vimos que foi mais discurso. Tem uma outra pessoa que fala também sobre a gasolina, que é bem interessante. É aqui, ó. Boa noite, não precisa aumentar, que ataque foi que ele falou agora. Alvorada fala, as pessoas estão falando algumas coisas, mas Magda, só para contribuir com a ideia da Carla, para quem já teve a oportunidade de visitar países europeus, existem locais, principalmente na Alemanha, onde existe a hora
que o ônibus e o metrô, eles vão passar e tipo assim, se diz 6:12 naquela parada, o ônibus vai passar e eles recalculam automaticamente se tem algum problema na via. E o mais interessante é que quando nós estivemos lá, a passagem é integrada. Então, tu pode comprar para o metrô e ela pode ser utilizada durante o dia inteiro no ônibus. Então, até a gente foi comprar para o ônibus e o motorista nos falou, não, você já tem a do metrô, não precisa utilizar, porque aqui o passe é integrado. A gente fala, a gente tem dificuldade na segunda passagem. Qual é o país, dona? Na Alemanha. Na Alemanha, né? Roberta. Magda, nesse domingo, o presidente dos Estados Unidos fez um Twitter que abalou o mercado mundial, porque ele determinou, por surpresa, porque todos acreditavam que as negociações entre China e Estados Unidos na guerra comercial que iniciou em junho do ano passado estavam quase encerrando e que haveria uma estabilidade. Por que é importante a gente não ter guerras comerciais entre países? Porque isso faz com que o crescimento de todos os países do mundo sejam afetados. Todo mundo deixa de comprar e vender no momento que há guerras comerciais entre qualquer país. E hoje, segunda-feira, então, as bolsas de valores do mundo inteiro caíram e responderam. O que o Trump disse? Que ele vai passar a tarifar as importações da China de 10% para 25%. Então, há um aumento de 15% nessa brincadeira. Ao mesmo tempo, a China comentou que eles estão com uma gripe suína absurda e que eles pretendem abater mais de 200 milhões de cabeças de suínos nesses próximos dias. E aí, o que a gente percebe num primeiro olhar? Ora, os Estados Unidos, tanto a China quanto os Estados Unidos, são os maiores mercados, maiores parceiros comerciais de nós brasileiros. Nós vamos ganhar. Não é bem assim. Quando a gente fala de comércio internacional, é muita coisa que está em jogo e é uma política cheia de nuances. Por exemplo, olhando o agronegócio, que é um setor que ganha muito com a China, realmente nós exportamos muita soja, muito milho. A gente imagina o seguinte, bom, vamos exportar mais soja e milho. Não, não vamos, porque no momento que se abate mais de 200 milhões de cabeças de suínos, logo eles vão ter uma demanda menor de milho e trigo. E aí, de soja e milho e trigo. Então, o que acontece nessa brincadeira? Nós percebemos, né, que o que está por trás? No momento em que a China não vai comprar mais tanta soja nossa, a tendência é aumentar o valor desses grãos, inclusive não apenas no Brasil, mas para o mundo inteiro. E o preço da carne vai ser menor. Esse é o objetivo que a China tem. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo, eles imaginam que até sexta-feira, que é a data que Trump colocou, vai haver um movimento da China de tentar negociar a compra de carnes para que eles, enfim, diminuam o valor dessas tarifas. Nós, aqui no nosso país, a gente aumentou, nesses últimos 3 meses, em 20% as nossas exportações, tanto da agricultura quanto da pecuária. Para os senhores terem uma ideia, o nosso destino, as nossas exportações, têm como destino, em primeiro lugar, a China. Só no mês de abril, nós ganhamos 2,4 bilhões de dólares em exportações. Nos Estados Unidos, é o nosso segundo parceiro comercial, com 2,6 na China e 2,4 nos Estados Unidos. E terceiro parceiro comercial, como eu disse antes, ali quando o Bar estava falando, é a Argentina. Então, nós temos que ficar de olho nessa turminha toda. Por quê? Porque isso vai impactar a nossa economia. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai pessoalmente, nesta quarta-feira, chega à China, vai à Ásia e vai analisar se é verdade ou não essa manifestação da mídia chinesa dizendo que vai abater realmente esses 200 milhões de cabeças de suínos. Porque lá em 2004, a gente sabe
que houve também um movimento que a soja estava alta no mundo inteiro e eles fizeram esse jogo de comentar que tinha problema na soja brasileira para justamente baixar esses valores. Então, temos que ficar de olho, sim, no que está acontecendo. Nós não temos agora nenhum tipo de condição de se posicionar e entender o que de fato vai acontecer, porque primeiro é necessário checar o que está acontecendo de verdade dentro da China. Gustavo Vitorino, olha que o André Antoniazzi mandou para ti. Boa noite, bancada. Esse comentário do Vitorino, parabéns. Alguém tem que falar mesmo. Enquanto isso, 70% da arrecadação é para a folha de pagamento. Enquanto isso, é só aumento de imposto. Seu Eduardo Leite deveria honrar as calças que veste e limpar esse bando de gente encostado no Estado que não faz nada e recebe uma fortuna. Cadê o enxugamento da máquina que prometeu? Nem fala nisso. Esse cara de pau. Abraço, André Antoniazzi de Esteio. O seu Erni Marni Barcelos, Erni Klassmann, diz assim: bah, Magda, quando o Marni falou que o homem está obsoleto, achei que era uma indireta para o Ruschel. Eu jamais diria isso. Eu tenho o maior respeito pelo meu amigo. Olha que querido, ele segue assim, ó. Não, ele fica dando corda. Peraí. Se fosse comigo... Daqui a uns anos pedirei selo de ISO 9001. E homem não obsoleto e original, pois tem muita falsificação no mercado. KKK, Erni Klassmann. A Alzira... não, mas tem uma, Gustavo Vitorino, que eu vou precisar ler, mas ela é bem desaforada contigo. Posso ler? Manda ver. Posso ler? Mas bem desaforada. Deve ser de funcionário público. Não, ela é professora. Claro. Ajuda da professora Jussara, aposentada. Manda lá. Um dia o Vitorino vai amanhecer boiando no Guaíba. Isso eu digo, eu sempre digo. Entra na fila, professora. Ele não mede o que fala, generaliza. Tem justiça divina e a lei do retorno. Quanta ignorância. Sou aposentada, funcionária pública, com 25 anos em sala de aula e, assim como eu, a grande maioria, Magda, imagina esse cara como deputado ou governador. Quem, eu? É. Que querido. Tô fora. Mas se fosse, ia mudar muita coisa, viu? Ia mudar muita coisa. Por exemplo, a senhora mesma, em curta frase, ela diz o seguinte: me aposentei com 25 anos de trabalho. Legal, né? Eu trabalho há 56. Então a senhora se aposentou com menos de 50 anos. Deus e guri. A senhora acha justo? Você acha justo? Todo mundo trabalhar 35 anos. Mas eu sou professora. E daí? Professora é uma profissão como outra qualquer. Uma profissão nobre? Sim. Mas é uma profissão que tem que se cumprir tempo. Trabalha no sol? Mas leva a prova para corrigir em casa, para não sei o quê. Para aí, vamos parar de mimimi, gente. Vamos parar de mimimi. A minha exigência é: a máquina pública tem que, no mínimo, pagar o que paga o mercado. Hoje, a média de salários na máquina pública para a mesma função na iniciativa privada é 3 vezes. Vitorino? Não. É 3 vezes. Tem assessorista ganhando 9 mil, 10 mil reais. Para aí. A aposentadoria do funcionário público representa 15 vezes mais a nossa, que somos do INSS. Eu falei na rádio, dei um discurso, diatríbico. Mas é que ela disse: quem disse que parei de trabalhar? Pô, mas que bom, parabéns então. Se a senhora podia se aposentar com 25 anos e continuou trabalhando, parabéns. Agora, é uma pena porque a sua ideia é isolada. Infelizmente, a sua ideia é isolada. A grande maioria bateu no tempinho, pimba, vamos pegar uma graninha e se ajeitar. Olha aqui, ó, Liane Kerber, boa noite, bons comentários. Se o Ruschel está procurando namorada, estou solteira. Não tenho preconceito com idade. KKK, Liane. Quantos anos será que ele Deixou constrangido. Não tenho preconceito com idade. Deixou rumorizado aqui, dona Eliane. Foi pra ti. Leide Magda, não consegui falar ontem, enfim. Boa noite, bela bancada, em especial ao doutor Vitorino. Estava ontem à tarde escutando a Rádio Pampa e ele fez uma declaração de amor, foi lindo. Falou do valor da mãe. E quando disse que, se ela for baixinha, a fofa. Uau, adorei. Minha mãe tinha apelido de baixinha. Obrigada, doutor Vitorino. Abraços. Leide sempre arrasando, acessórios de bom gosto e tal. Alzira Levis Deber. Deve ter sido na sexta-feira. Sexta-feira, é. Porque ontem foi domingo, Eu falei. Ela deve ter escrito eu que não vi. Não tinha como a gente não lembrar, né, da mãe da gente. Ela escreveu hoje. Da figura da dona Ivone, tinha 1,5 m de tamanho assim, mas era gigantesca.
gigantesca. E aí eu acabei lembrando, me emocionei, acabei fazendo um poema improvisado na hora, lá, aquelas coisas. Aquelas coisas. A saudade cria poetas. Eu fico muito inspirado quando ouço o Sr. Vitor. Sabe que me lembra o Mário Quintana? Mário Quintana com seus quintanares, né? Com seus quintanares, Mário Quintana era Passareio. Se eu conseguisse construir uma frase com o talento dele, eu já me sentiria feliz. Mas o senhor construiu essa frase que o senhor fez uma homenagem. Foi um momento de emoção. Mas é sempre bom, porque a emoção aflora os sentimentos. Você sabia que as grandes músicas nasceram de grandes momentos de alegria ou grandes momentos de dor? Tristeza, principalmente de dor. De dor, eu acho, mais de dor. E de alegria. A gente lembra muito daquela canção do Eric Clapton, Tears in Heaven, né? Dele ter perdido o filho. O filho dele, filho. Mas são dezenas de canções que têm origem... Compensação, outros são... Quantas vezes casou e separou o Vinícius de Moraes? 9. Aí ele disse que ele, na hora da separação, era a hora que da maior atividade criativa dele era na hora da separação, enquanto encontrava um novo amor. Se cada uma dessa rendeu 10 músicas, só aí já são 90. O Cílio Rodrigues me disse pessoalmente, nós estávamos bebericando, e ele me disse, também, guri, é o seguinte, né? Eu, para fazer uma música nova, boa, primeiro eu tenho que estar bêbado e segundo tem que ter uma mulher nova. Como eu faço a música quase todo dia, eu bebo todo dia e tem mulher quase todo dia. Ele disse pra mim. Que maravilha! E o pior é que ele era virginiano também. Tu canta Lupicínio? Alguns sucessos. Eu adoro. Cadeira vazia. Veio a inspiração através do Lupicínio. Entra, meu amor, fica à vontade. Me diz com sinceridade. Olha aí. Maravilha. Um dia vai sair a rodada. Chicão Tofani, tem gente aqui que está te provocando, como o Dilon Camilo. Não, calma, tu não sabe, eu não falei ainda. Mas você vai falar hoje de uma homenagem que eu estou fazendo hoje. Eu estou fazendo um tributo a Joy Cooker, que foi um dos cantores que eu mais gostei. Das mais belas vozes. E Joy Cooker andava sempre com esse tipo de óculos cravejados, só que de ouro, diferente do meu, que não é ouro, né? Um zircone. Mas o Joy Cooker foi responsável pela música que mais foi tocada em striptease na década de 80. Se chama You Can't Live in Horror. É a música que Kate Barish colocou no filme 7 Semanas e Meia de Amor. Que o Mick Rourke e a Kim Basinger eram os grandes protagonistas. Tem aquela cena famosa de fazer amor no metrô de Nova York. Isso? E é tão importante que essa data ficou classificada em alguns países da América Central, que tem muita influência, principalmente o México, Panamá, Porto Rico, dos Estados Unidos, o Dia Internacional do Striptease. E eu coloquei esse óculos para homenagear a música mais tocada em striptease. Legal isso. O Joy Cooker ele é chamado de Mad Dog, cachorro louco, né? E ele ganhou notoriedade no Festival de Woodstock, quando ele fez um arranjo diferente para a música With a Little Help from Our Friends, do Lennon e McCartney. Ele fez um arranjo diferenciado e ele estava doidaço, né? Ele estava com uma lata de cerveja na mão. E cantava, fazia aqueles gestos, aquela loucura dele. Quando terminou a música, a lata de cerveja estava uma paçoquinha, assim, doidaço. E ele tinha uma voz única. Não, a voz, timbre de voz era uma voz rouca, anasalada, que era única. Dona Magda, uma coisa muito interessante, eu e o Espinosa, Pedro e mais o Lucas da Ruda, nós fizemos uma simulação baseada na Fórmula 1. Que o Grêmio, com esse resultado que aconteceu nesse final de semana, ele ficou fora da disputa do Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele fica, em tese, 8 pontos do líder e 7 pontos dos vices-líderes. Só que nem a tendência é que daqui a mais rodada a diferença aumenta. Aumenta, ela não diminui a diferença. Sim. A gente sempre pensa, é o início. Não, é no início que tu faz a diferença. Se você vê uma coisa de Fórmula 1, esses pilotos que ganham, eles sempre arrancam na frente e tiram uma diferença dos outros. E procuram manter a distância. Procuram manter a distância. Então foi um desastre para o Grêmio. Uma partida ganha de 3-0. Perder de 5-4, achei assim um nó tático do técnico do Grêmio. Russo, lhe parece de bom tom essa análise de Francisco? Ayrton Russo saiu do grupo, dona Ana. Tem que falar do Grêmio, Ayrton Russo saiu do grupo. Não mais.
Eu brinco, mas volto no próximo assunto. Dona Magda, deixa eu falar com a torcida gremista aqui, porque é muito importante. O jogo foi muito sério, embora o Brasil esteja saudando o resultado como um jogo festivo, um jogo com 9 gols. Porque não são gremistas. Exatamente, que não eram trouxas. Na verdade, o jogo é muito sério porque ele desnudou um defeito muito grave que nós já tínhamos trazido aqui para a bancada. O Grêmio não consegue mais povoar o meio de campo, tem entregue o meio de campo, que era o seu grande forte nesses últimos 4 anos. Então, o domínio tem sido do time adversário. E na quarta-feira, o Grêmio tem a partida do semestre. O Grêmio vai enfrentar o time chileno pela vaga da Libertadores da América, onde o empate ainda lhe favorece, por um tropeço que o time chileno teve no exterior, mas o Grêmio não tem mostrado nenhuma consistência. Então, o Grêmio precisa, a gente vem falando como analista, se reagrupar, voltar ao esquema vitorioso que por 4 anos usou o 4-2-3-1, onde ele povoa o meio de campo, ele privilegia a bola e aí joga sempre com a bola apertando o adversário para conseguir essa classificação. E aí, escrevi, dona Magda, passado esse jogo, feita a classificação, o Grêmio precisará reunir todos os seus setores, departamento de preparação física, seu departamento de fisiologia, tem muita lesão, tem muito jogador demorando para se recuperar, fazer isso, mas depois de quarta-feira. Quarta-feira não é dia de queimar, querer mandar jogador embora. Classifica na quarta-feira e na quinta, sim, faz uma reestruturação do departamento de futebol e vamos ver mais profundamente o que está acontecendo com o Grêmio. E até o que preocupou muitos torcedores foi o fato do Renato Portaluppi, o técnico do Grêmio, ter afirmado que teve uma certa arrogância por parte do time do Grêmio no início da partida, porque já começou nos 10 minutos 3-0, deixou empatar em 2 minutos quase o Fluminense. Parece uns retardados, parece que eles saíram do... Não, o goleiro Júlio César tentou driblar um atacante do Fluminense dentro da sua área, perdeu a bola e deu o gol para o adversário. Então, assim, só isso já tira a questão emocional e o Renato Portaluppi não conseguiu explicar, disse que era uma questão, deu mole, arrogância. Falei assim, mas aquele que coloca na sua casa o posicionamento, vamos ganhar, vamos classificar, daqui a pouco a gente ganha, o resultado também aparece dentro de campo, mas não esquecendo também do Internacional, que jogou nesse final de semana, no sábado, contra o Palmeiras, na casa do adversário. Um jogo cheio de polêmicas, porque o Palmeiras ainda não fechou com a detentora maior dos direitos, com a Rede Globo de televisão, não conseguiu fechar e parece que a torcida gostou. No final teve vaia, teve musiquinha, dizendo que o Palmeiras não precisa justamente da Globo. E isso causou o maior furor, porque até o pessoal que estava na cabine estranhou, mas deixou, né, a galera levantar e esse foi o canto final da partida. O placar foi 1-0, né? A participação aí um pouco complicada do Colorado, mas vamos ver se o Odair se mantém no cargo, porque ainda não é o momento de pensar nessa possibilidade. Eu quero levantar a questão aqui rapidamente, o assunto é futebol, a gente vai passar rapidinho, mas esse VAR virou uma vigarista também, né? Quem? Pois é, o VAR. Eu não sei, eu não entendo. Porque agora tem interpretação. Disso, mas... Ontem, no último lance do jogo do Grêmio com o Fluminense, o zagueiro do Fluminense claramente tocou com o braço na bola e não marcaram pênalti. Por quê? Se agora bateu no braço é pênalti. Vai interpretar. Engraçado, se é para Grêmio ou para Inter, interpretam. Se é para times do Rio e de São Paulo, a turma que habita lá a sede da CBF, para eles não tem interpretação. E o diretor de arbitragem agora é o Gaciba, gaúcho, que é um cara sério. Gaciba, qual é? Agora vão tirar a vigarice dentro do campo e levar a vigarice lá para cima, para 3 na frente do computador, decidir o que eles acham, interpretar o que eles querem. A jogada nitidamente bateu, a bola nitidamente bateu no braço do jogador do Fluminense. Ponto. Ora, o pênalti marcado contra o Internacional na semana passada... Foi a mesma coisa. A mesma coisa, o zagueiro pulou, a bola bateu no braço dele. Mas agora bateu dentro da área, pênalti, tá bom. Mas ontem não serviu isso. Pois era, a mesma coisa. Quer dizer, o que eles fizeram? Mudaram a vigarice. A vigarice saiu de dentro do campo, foi lá pra cima, com 3 lá na frente de uma tela. Gustavo, eu quero reforçar o que tu estás dizendo, porque tecnicamente eles vão ter que aperfeiçoar. Esse já existe nos outros esportes coletivos, existe o VAR. Mas aí o técnico, quem se sente prejudicado, tem o direito de pedir a revisão. E no futebol não foi dado isso, dona Magda. Então, por exemplo, no caso do Internacional, que teve um pênalti também sonegado contra o Palmeiras. Isso, foi. Se o técnico internacional tivesse o direito de pedir, que seja um por tempo, ele pedir que aquele lance seja examinado, tu vai e olha na televisor e tu aplica o pênalti. O problema é que o juiz, ele continua com o poder de olhar o VAR ou não. Então, mesmo que ele seja avisado, se ele tem convicção, ele não vai olhar. E foram os 2 lances que nós estamos comentando aqui. 2 pênaltis a favor da dupla Grenal, que o árbitro optou por não olhar.
e aí não marca. Aí fica difícil. Eu acho que o pior é que no lance do Grêmio... No lance do Grêmio ele viu. Porque, de fato, se a gente tem a questão de o lance ser analisado por um pedido técnico, como acontece no vôlei, muitos conhecem por causa desse esporte, o problema ainda continua sendo a decisão final do árbitro. Porque o árbitro vai continuar indo até a cabine, vai analisar as imagens e vai dar, pela segunda, o seu entendimento, o que foi e o que não foi. Eu acho que deve ser aprimorado, e o que a gente fala, defende na Rádio Grenal, é o fato de que essas conversas sejam liberadas após o jogo para se entender o que de fato aconteceu. Se as imagens foram inconclusivas, se houve, como foi chamado o VAR, como é que houve essa comunicação, porque isso no final sempre vai ser o árbitro que vai dar a decisão final, é sempre ele que vai decidir. Então é mais fácil otimizar o processo e a questão da interpretação do que tu simplesmente, eu posso pedir, não posso pedir. Isso para mim não resolve a situação. Eu acho que teve uma vigarice, porque ontem o árbitro foi olhar, o jogo do Grêmio terminou somente depois que o árbitro foi olhar. Ele viu e não deu. Pois tá. Ele viu e não deu. Por que ele não deu? Teve um lance que se pediu e ele se negou a olhar. Se negou a olhar. Eu acho difícil na aplicação desse sistema, porque aí vai mostrar o choque entre a comissão de arbitragem. Mas o choque e os árbitros vão se porque desmoralizar. No momento que o VAR te chama, existe uma incoerência na tua decisão. Não, deixa eu dar um exemplo prático. São 4 pessoas que votam, tá? 3 dizem assim, foi pênalti. E o juiz opta por não votar. Tu estás crucificando o juiz. Então tu vai começar a apontar o erro. Daqui a pouco não vai ter mais juiz que sirva. É uma incompetência. Mas então ele deve ser penalizado. Assim como todos nós que viemos aqui, se a gente erra uma informação, a gente é penalizado. Até dependendo da informação que a gente erra, a gente não participa mais aqui da bancada. Então por que o árbitro deve ser protegido dessa maneira? Se é um equívoco dele, se tem 4 pessoas que estão apostando e dando uma decisão clara e objetiva, só o árbitro vai bater o pé e dizer que não foi. Faz sentido. Ana, num campeonato brasileiro de 38 rodadas, tu vai chegar sem nenhum juiz para apitar no final. Mas que se melhore então o sistema. Agora, porque as peças não funcionam, tu não vai querer mudar a máquina porque as peças O que me deixa chateado é que eles erram sempre pro mesmo lugar. É Grêmio inteiro. É sempre pros mesmos. É sempre pros mesmos. Jogou contra time grande do Rio ou de São Paulo, já sabe a interpretação. É lance interpretativo. Aí todo mundo dá o Sport TV e o não sei o que esses canais de esporte, que são todos lá do Rio de São Paulo. Eles não estão preocupados com a seriedade do lance. Né? Pô, o lance ontem do Grêmio foi escancarado. O jogador pulou, a bola bateu. O juiz foi lá, olhou e não deu. Mas eu digo assim, mas é só com o Grêmio e com o Inter que isso acontece? Eu não vejo acontecer com os outros, assim. Não, a imprensa mineira reclama muito disso também. Não, e agora botaram o tal de Sandro Meirahit, de comentarista do Sport TV. O Sandro Meirahit é aquele que aplicou no Cruzeiro contra o Corinthians, que aplicou no Grêmio, que aplicou no Inter. Comentarista, o Sandro Meirahit agora, comentarista. Basta ter sido juiz, virou comentarista de arbitragem. Pô, os caras eram ruins dentro do campo, imagina fora. Pois é, aí é complicado. Marli Barcelos... Uma revolução que mudou o mundo, sem dúvida alguma, foi a Revolução Francesa de 1789. Com a deposição do rei Luís XVI e Maria Antonieta Austríaca. Foi uma história terrível, né? Porque morreram muitas pessoas na guilhotina. E hoje é aniversário de Maximilien Robespierre. O homem que aplica a guilhotina nos nobres daquela época, quando os franceses começam a se chamar de cidadão, né? Era um meio de elevar a pessoa, porque até aquele momento a nobreza, o absolutismo dos reis franceses absorvia toda a dignidade do povo francês. Cidadão que caçasse uma lebre numa propriedade para comer, ele poderia ser preso, condenado e ficar muito tempo na cadeia. Caçar lebre dava encrenca, hoje daria prisão. O Carlos Imperial era campeão, né? E Robespierre foi um dos articuladores, ele era advogado, junto com Marat e junto com outra figura, Danton. Todos eles, excluindo Marat, que foi assassinado dentro de uma banheira, porque ele tinha uma purulência, né? E ele ficava imerso dentro dessa banheira com sais, com plantas, etc. Né? Ele estava ali na banheira, se melhorando, e chegou uma namorada, uma mulher e o esfaqueou lá. Eles são todos queridos, né? Porque as mulheres tudo matam, né? Tudo matam. Bom, deve ser muito querido. Eu recomendo a você, claro que eu dei apenas um pequeno... eu não posso ficar falando uma hora a respeito da Revolução Francesa. Tem um grande autor chamado Max
Galo, Max Galo. São 2 tomos, eu li há uns 4 anos atrás, não são livros antigos. Ele fez um apanhado, para mim, o apanhado mais perfeito da Revolução Francesa. Você vai aprender tudo aquilo que você tem que aprender. Revolução que não adiantou nada, porque volta Napoleão com mais poderes que o próprio rei, sendo coroado, ele se autocoroou imperador de França. Outro aniversariante de hoje, já falei, Dr. Freud, e ele que me lembra muito o Vitorino, Rodolfo Valentino, que foi o grande galã do cinema mudo, né? Olha lá, olha, não parece? No cinema mudo. Não, tudo bem, possível, Gustavo Vitorino não pode ser. O Rodolfo morreu com 28 anos. Cinema mudo não. Morreu com 28 anos de idade. Esse aqui todo mundo conhece, o Brito, jogador, campeão do mundo, Chicão Tofani, o Brito. Lembra do Brito, campeão? De 70? Capitão. Foi capitão, mas um zagueiro assim, médio. Ou foi o Carlos Alberto? Desculpe, acho que foi o Carlos Alberto. O Brito foi de 69. Em algumas partidas foi ele o criado. Isso. Orson Welles, o grande cineasta, autor e protagonista do Cidadão Kane, que retrata a história do magnata da imprensa americana, Randolph Hearst, que tinha outro nome, não me lembro o nome do filme. Mas eu tive a oportunidade de assistir, dias atrás, uma obra completa, um drama de Shakespeare, Otelo. Já falei aqui, Desdemona, Otelo, com a morte dos dois, ele mata a mulher e depois se mata também. Aqueles dramas do Shakespeare, que eram fantásticos e tal. A interpretação do Orson Welles nesse filme é espetacular. Ele com aquela voz radiofônica, microfônica, dando um imperativo. Ele, o Mouro. É um filme fantástico, uma história de William Shakespeare. Depois, Zezé Macedo. Zezé Macedo, não sei se vocês lembram, ela fez a escolinha do professor Raimundo. Sim, a Dona Bela. Isso, a Dona Bela, né? E ela era minha amiga, ela era querida. Um dia ela foi me visitar. E ela me deu um beijo, um abraço. Eu estava no ar na Rádio Tupi do Rio de Janeiro, ela entrou no estúdio. Olha, Zezé Macedo, ela vinha aqui trazer um presente para você e dar um beijo. Foi um dos maiores orgulhos que eu tive na minha vida como profissional de microfone. José Maria Marim. Bom, esse todo mundo conhece. Esse ano. Vamos passar adiante, né? Está na cadeia, 86 anos de idade. O Tony Blair, político britânico, galã, né? Galã britânico. Eu me lembro que todo mundo, as moças diziam, mas como bonito, primeiro-ministro britânico e tal. Acabou na política daquele país. Fátima Guedes, que é uma compositora brasileira. E esse aqui, a dona Magda é apaixonada, o George Clooney. George Clooney. Fazendo 58 anos no dia de hoje. Que olha a dona Ana aqui, dona Amanda. George Clooney. Olha aqui, dona, suspirando, dona Amanda. Mas qual é o problema? Mas deixa, Mário, eu tenho... O jornalista Brito Júnior, meu querido amigo Brito Júnior, que está em São Paulo, na TV Record. O Daniel Alves. Ele é um bom jogador, Daniel Alves, hein? No lateral direito, eu acho ele 36 ainda anos. o melhor 36 do mundo. anos. Ainda, 36 anos de idade. Ele estava naquela seleção lamentável, né? Exatamente, mas ele é um jogador que na posição de lateral não tem quase no mundo. E são esses os aniversários. Mário Barcelos, pois eu quero te dizer que nesta segunda-feira à tarde, no cemitério João 23, foi enterrado Jimmy Pipiolo. Ah, meu querido amigo. Jimmy Pipiolo morreu no sábado, no domingo, perdão. Não sei se foi filho que encontrou, enfim, ele estava muito doente. Ele, na verdade, ele era casado nos últimos tempos com uma mulher muito bonita, que ele amava muito, e ela morreu. Ele tinha 76 anos hoje. Eu achei que tivesse mais. 70, mas não tem 77, 78. E ele casou com uma mulher linda, com quem ele foi muito feliz, morava na praia e tal, e disse que alguns anos atrás, talvez 10 anos, ela faleceu. E aí ele entrou em depressão, não conseguiu mais e acabou... Ele era humorista. Vai se fragilizando, né? Vai se fragilizando, então... ele que era gaúcho, morava aqui. Não, acho que ele era chileno. Sim, morava aqui. Ele morava no Rio Grande do Sul a vida inteira. Morou no Rio Grande do Sul a vida inteira. Começou a vida como cantor, né, Marne, de boleros, de tangos. E depois foi trabalhar com o Teixeirinha, fez filme com o Teixeirinha. Sim, pois foi quando ele fez uma imitação do Teixeirinha, não foi? Se caracterizava, né? Ele se caracterizava como E olha, começa a rir, né? Eu lembro dele, começa a rir. A gente tem que lembrar das coisas claro, sem que passaram, dúvida. né? Doença, né? Falando em morte, enfim, que coisa absurda aquela explosão, sei lá o que aconteceu com aquele avião russo, hein? Tá mal contado. Diz que caiu um raio. Diz que caiu um raio. É?
era um avião fabricado pela Rússia, né? Os aviões russos, as coisas russas, de vez em quando não funcionam bem. E, inclusive, esse tipo de avião foi criado para combater a Embraer e a Bombardier. Sim. Um tipo de avião um pouco menor, que fazia uma rota dentro de Moscou a Murmansk. Fazia essa rota e o avião teve problemas quando ele voltar. Né? Quando bate na pista... Ele voltou para a pista, olha lá, quando ele bateu na pista. Tá lá, olha que coisa horrível. Ele voou e voltou para a pista. Ele parte o avião. O avião parte, né? Foi um acidente horroroso na Rússia, né? 41 pessoas morreram e 37 sobreviveram. E se vê aí nessa cena... O surpreendente foi os 37 sobreviveram. Mas eles saíram pela porta da frente. Pela porta da frente, daquela forma de emergência que tem. Agora a gente vai ver aí. E na porta de trás, quem estava na parte de trás... Imagina o desespero quem está filmando dentro do avião, sentado. O avião está simplesmente pegando fogo. Pegando fogo, a pessoa está conseguindo filmar. Imagina o desespero de quem tá lá e tu vê a situação acontecer, um horror. Até foi o número de pessoas que se salvaram foi bem... olha lá, quem saltou pela porta da frente. Pela porta da frente eles escorregaram. Não aconteceu nada na frente ali. Não. Pegou fogo atrás. Pelo menos deu tempo das pessoas saírem. Eu não sei na Rússia como mas aqui no Ocidente, um acidente de avião como esse passa por uma investigação. Pois é o que eu imaginei. Eles viram do avesso. Tinha um programa... Mas olha o fogo, tinha um programa na TV a cabo chamado Desastres Aéreos e que mostrava os desastres e a investigação é minuciosa. Olha, eles vão buscar o parafuso que não estava bem apertado. Olha lá, as pessoas saindo lá na frente, olha lá, escorregando ali, ó. É um negócio assustador, olha lá, as pessoas saindo pensando na coisa para apagar o fogo ali, não tô vendo ninguém chegou ainda. É verdade. Todo esse tempo, né? Bombeiro nada, né? Nada. E esse é o maior aeroporto da Rússia, Moscou. Porque nem deu tempo de ele anunciar que ia cair. Ele foi levantar e já... Quando estão voltando, eles avisam a torre e aí fica todo mundo esperando ali. Não, né? Foi um ele subiu e desceu. E ainda, boas notícias é que pelo menos as caixas pretas estão intactas, elas serão analisadas, assim como os registradores a respeito... de toda a parte técnica, o Vitorino pode explicar melhor, mas essas são as informações que chegam então da Rússia, que as caixas pretas estão intactas, agora irão para a investigação e os próximos passos agora depende do serviço de inteligência também de emergências do país. Pois é. Pode ser que não tenha nada de diferente, né? Mas eu é o segundo avião do mesmo tipo nos últimos anos. A Boeing aconteceu isso e o próprio Vitorino deu a notícia, a Boeing cancelou a produção. Sim, toda a produção. E ninguém pode decolar com esse avião. É o Max esse. Não, acabou. Eles também não sabem qual é o problema. 777 Max. E a Avianca quem comprou, devolveu, mas não fizeram, não embargaram o leilão hoje. Amanhã o leilão. Hoje é terça? O leilão foi embargado, não vai acontecer. Então. Sim, não. Não vai acontecer. Não vai acontecer. O leilão da Avianca foi. Até a decisão do juiz... Foi plausível, né? É que assim, eu tô achando esse leilão muito rápido. Também. O Ruxo, advogado, pode me ajudar nisso aí. Olha, até você bloquear, avaliar, leiloar. Não. Pô! Não, a juíza... Pegaram os aviões faz um mês, já vai para leilão, tá mal contado. Olha, quer sinceridade, tá mal contado. Tem linguiça embaixo desse pirão. Depois da Varg, o Webjet e os seus Blue Caps... A cada 2 anos, desde 2001, a cada 2 anos fecha uma empresa aérea no Brasil. Recorde. A cada 2 anos, desde 2001. É que tem um grande cartel no Brasil que hoje domina, né? E que domina a ANAC também, né? Porque essa ANAC já devia ter extinto essa porcaria. Não. Olha que tu vai aparecer boiando. Mas tem que ser extinta esse troço. Essa ANAC não serve pra nada. Quem criou? Ela virou o sindicato. Quem criou? O Fernando Henrique Cardoso. Bom. Virou o sindicato das companhias aéreas. Não respeita o cidadão, não respeita nada. Sabe qual é a última? Não. Que eu viajei agora. E é a última, inclusive. É a última mesmo. Aqui, ó. É a mesma. Eles têm... fica 2 ali de preto, ali com cara de pastel, olhando pra ti quando você vem vindo. Aí ele fica olhando pra tua mala. Ele não olha pra você, olha pra tua mala. E aí fica segurando um negocinho pra medir tamanho de mala. Sim. Tu já falou. Não, gente... O negócio varziano, aí você entra dentro do avião, virou uma rodoviária.
Os aeroportos brasileiros viraram rodoviária, com todo o respeito que merecem as rodoviárias, mas virou uma rodoviária aérea. É uma esculhambação. Ah, vai sair do portão 47, chega no 47, passou por 61. Não tá mais no 61, voltou pro 18. Pô, gente, eu andei uns 2 quilômetros. Que bom, não te estimulou para tu voltar para Porto Alegre, continuar caminhando? Não, falando em caminhando, se há coisa que a gente tem que elogiar, é esses alemães, viu? O que a Fraport tá fazendo no aeroporto Salgado Filho. Sensacional, a Roberta tinha me dito. Vai ser o melhor aeroporto, não só do Brasil. Até a página 2, tá? Porque eu quase embarquei num avião que não era o meu, porque tinha um lugar lá, as pessoas estavam fazendo uma fila, tudo fechado. Eu digo, eu vou por aqui. Quando eu vi, eu estava entrando num avião. Terminou o programa amanhã, eu conto tudo de novo, com detalhes. Foi muito engraçado. Beijo, tchau, durmam bem. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.